Olá pessoal, meu nome é Beatriz, sou professora de matemática e eu vou resolver aqui mais uma questão de função do primeiro grau, tá? Bem, o que essa questão está pedindo pra gente? Ela pede pra gente representar no plano cartesiano o gráfico de cada função. Ok, Bia, só que qual é o porém dessa questão? É que a gente precisa indicar as coordenadas dos pontos de intersecção do gráfico com os eixos coordenados. E como é que a gente faz isso? Olha só, para a gente determinar esses pontos, a gente precisa considerar x igual a zero e o ponto vai pertencer ao eixo y, e y igual a zero, que o ponto vai pertencer ao eixo x, tá bom? Então são esses valores aí para x e para y que a gente tem a interseção de pontos com os planos coordenados. Ok, então aqui eu tenho a letra A, em que y é igual a 2x menos 6. Beleza. Nesse caso aqui, vamos lá. Eu vou considerar aqui o x igual a zero. Então, eu tenho y igual a 2 vezes 0 menos 6. Então, 2 vezes 0, 0. Menos o 6, nós temos aqui menos 6. Beleza, achamos um ponto. Agora, o y que precisa ser 0. Então, a gente vai ter o quê? 0 igual a 2x menos 6. E vocês precisam lembrar sobre resolver equações, tá bom? E trabalhar com operações inversas para conseguir achar a resposta para essa questão, tá? Nesse caso aqui, é como se a gente estivesse adicionando 6 em ambos os membros. Então, a gente vai ter 6 igual a 2x, tudo bem? Depois, é como se a gente estivesse multiplicando pelo inverso de 2 ambos os membros, ou seja, 6 sobre 2 igual a x. 6 dividido por 2 é 3, então 3 igual a x. Pessoal, com relação a esse ponto, nós temos esses pontos. Nós temos que são eles x sendo 0, y menos 6 e y sendo 0 e x sendo 3. Então, 3 e 0. Esses são os pontos de interseção do gráfico com os eixos coordenados ali. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão desenhar o eixo x perpendicular ao eixo y aqui, tá bom? Ok. Bem, o maior valor que eu tenho ali para o y é o menos 6. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. E depois, mais um pouquinho, x sendo 3. O maior valor é 3. Então, 1, 2, 3. E aqui, menos 1, menos 2 e menos 3. Geralmente, eu só coloco os valores do que eu vou usar, tá? Mas vocês podem colocar todos os valores aí, não tem problema. E aí, o que a gente faz? Ó, o x aqui não é 0? X é 0, então, x sendo 0, nós temos que x ele é exatamente em cima do eixo y, né? Então, a gente criaria ali uma reta no eixo y, que também é perpendicular ao eixo x. E nós temos o y sendo menos 6, então a gente cria perpendicular em y sendo menos 6. Então, olha nosso ponto aqui. Depois, o x é 3, né? Vou apagar para vocês não se confundirem. Espera aí. Para não haver confusão. Ok, aqui é menos 6. Então, o x é 3, beleza. Aqui. E o y é 0. O y não é 0 exatamente aqui? Em cima do eixo x? Então, onde é que elas se encontram? Aqui. Ok. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão pegar a régua de vocês e vocês irão
traçar a reta. Fazer assim, porque eu acho que os meus desenhos vão ficar mais bonitinhos. Muito bem, ficou legal, Bia. Então, esse aqui é o gráfico da função do primeiro grau, tá bom? Da letra A. Agora a gente vai fazer a letra B. Vamos fazer a letra B. Beleza, vou apagar aqui, tá? Ok. Na letra B, nós temos a função y igual a 4 menos x. Aí, vamos lá. Primeiro, a gente considera x igual a 0. Então, a gente vai ter y igual a 4 menos 0, que é igual a 4. Depois, a gente considera y igual a 0. Então, a gente tem 0 igual a 4 menos x. Aí, traz a mesma ideia da operação inversa ali, tá bom? Então, aqui a gente subtrai 4 de ambos os membros, menos 4 menos x, e a gente multiplica, né, ambos os membros ali por menos 1. Ou melhor dizendo, na verdade, a gente vai trabalhar com a operação inversa. Seria dividir ambos os membros por menos 1, porque aqui não pode ficar negativo por valor de x, tá? O x não pode ser negativo, não pode ser menos x, precisa ser x. Então, a gente tem menos 4 sobre menos 1, que é igual a x. Então, 4 é igual a x. Disso aqui, nós temos os dois belos e lindos pontos, sendo x0 e y4. E depois, o outro ponto, em que x é 4 e o y é 0. E aí, o que você faz? Vamos lá, vamos desenhar aqui o nosso plano cartesiano. Eixo x e eixo y. Meu maior valor de y é 4, então 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aqui é a mesma coisa, lembrando que tem que ter o mesmo espaçamento de um valor para o outro. Ok, então agora a gente coloca os nossos valores. Quando x é 0, é exatamente aqui, não é? Como o y é 4 e 4. Quando o y é 4, nós traçamos a perpendicular aqui, né? Ok. Então, o ponto de encontro delas é exatamente ali. Agora, vamos lá. Aí, a gente apaga para não confundir com os outros. Aqui, quando x é 4 aqui e o y é 0. Então, aqui. E onde elas se encontram? Exatamente aqui. Então, olha só que bacana, né? A gente conseguiu aí determinar os pontos que interceptam o gráfico, né? Ou que é a interseção do gráfico com os planos coordenados. Fazer assim, para ficar bonitinho. Vamos lá. Então, aqui, ó. Pronto. Então, esse é o gráfico da função y igual a 4 menos x. Sinceramente, eu te digo uma verdade. Eu quero que você use a régua para fazer os desenhos, tá? Eu ainda não tenho régua, mas eu terei. Cara, é uma evolução, eu acho que é um processo, e eu respeito tanto esse processo, sabe? As coisas vão se evoluindo com o tempo, fica tranquilo. Então, aqui, ó, a gente fez o gráfico ali, do jeitinho que pediu. Vou apagar. Agora, a gente vai ver aqui a letra C. C, nós temos a função y igual a 3x. Beleza, Bia. E aí, o que a gente faz? X igual a 0. Então, y é igual a 3 vezes 0, que é igual a 0. Ai, que maravilha! Mais ou menos. Mais ou menos. Vamos lá. E depois, y igual a 0. Então,
0 igual a 3 vezes x, a gente divide ou multiplica pelo inverso de 3 ambos os membros. Ok, então a gente tem 0 sobre 3 igual a x, 0 igual a x. Eita, nós, e agora, Bia? Olha só, cara, percebe o seguinte, você tem ponto sendo x0 e y0, e o outro também. Eita, tem problema, né? Não tem problema? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que encontrar um outro ponto, tá bom? Porque essa função aqui, ela passa exatamente no ponto em que x e y é 0. Então, você vai ter que calcular outro ponto. Então, ok. Então, vou calcular f de 1, que é mais fácil. Então, vou ter 3 vezes 1, que é igual a 3. Pronto. E aí, a gente tem esse ponto aqui, ó, sendo x1 e y3. Cara, não tem jeito, você tem que ter 2 pontos. E ponto final. E ponto final. Dou conta, Bia? Dou conta, Bia. Eixo x, perpendicular ao eixo y. Então, o meu maior valor de x é 1. Ok. E o meu maior valor de y é 3. 1, 2, 3, menos 1, menos 2 e menos 3. Beleza. Tá. Bem, x e y, como eu falei para vocês, ele é exatamente aqui, ó. X e y sendo 0 simultaneamente, é exatamente ali. E quando x é 1, ó, perpendicular. E quando y é 3, ó, perpendicular. E aí, o ponto de encontro deles é onde a gente é feliz. Depois, se vocês fizerem isso, vocês vão aqui, ó. Deixa eu apagar ali, peraí. Tem que apagar isso aqui, sabe por quê? Ô, cara, que isso? Vira bagunça, né? Vira muita bagunça. Então, vamos lá. Aí, você vai com sua régua. Traça o gráfico, ó. Então, nós temos aqui... Muito bem. Aqui, tá? Então, aqui nós temos a reta aí da letra C. Agora, a gente vai fazer a letra D. Então, vamos lá? Vamos lá. Vou pegar aqui, tá? Na letra D, seremos um pouquinho mais felizes. Então, na letra D, nós temos aqui, ó. Letra D. Então, nós temos a função y igual a 3x sobre 2 mais 2. E aí, a gente considera x igual a 0. Então, a gente tem y igual a 3 vezes 0 sobre 2 mais 2. Y é igual. 3 vezes 0 a gente sabe que é 0. 0 sobre 2. Então, y é igual a 0 dividido por 2, 0, mais 2, y é igual a 2. Agora, nós temos y igual a 0. Então, nós temos 0 igual a 3x sobre 2 mais o 2. Subtrai 2 de ambos os membros, nós temos menos 2 igual a 3x sobre 2. Multiplica ambos os membros por 2, então a gente tem menos 2 vezes 2 igual a 3x. Menos vezes mais é menos, 2 vezes 2, 4. Isso é 3x. Daí nós temos que dividir ambos os membros por 3. Então, a gente tem menos 4 sobre 3 igual a x. Muito bem. E daí nós temos o seguinte, ó. Nós temos o ponto sendo x0, y2 e sendo y0 e x menos 4 terços. Beleza. Eita, Bia, não sobrou espaço pra você? Como é que você vai ser feliz agora, menina? Simples, cara. Simples. Vamos ser felizes bem nesse cantinho aqui, tá? Então, vou colocar aqui o eixo X.
eixo X e aqui eu vou colocar o eixo Y. Eixo Y, beleza, aqui ponto 0, 0. Meu maior valor para X é menos 4/3, vai dar aproximadamente um pouquinho mais que menos 1, né? Então, eu vou colocar aqui, menos 4/3. E o meu maior valor para Y é 2. Então, 2. E aqui nós temos o menos 2. Então, olha lá. Quando o X é 0, o Y é menos 2. Então, o X é 0 exatamente aqui e o Y é 2 exatamente aqui. Então, esse é o ponto que a gente quer. Agora, o Y é menos 4/3 e X é 0. Y sendo, ou X sendo menos 4/3 é exatamente aqui. Y sendo 0 é exatamente aqui. Então, o nosso ponto de encontro é nesse valor. Beleza. Sabe o negocinho chamado régua? Pois é, pode usar. Então, aí, nós temos a reta que representa essa linda e bela função. Bem, olha só, pessoal. É exatamente isso que eu queria trazer nesse vídeo, tá? A resolução dessa questão. Como que a gente calcula o gráfico das funções, usando, né, a ideia de pontos, que são a interseção do gráfico com os planos coordenados. Caso você tenha dúvida, coloque nos comentários aqui. Caso queira sugerir, também. E curta o vídeo, compartilhe com outras pessoas, porque você provavelmente conhece pessoas que precisam também de entender esse conteúdo, tá bom? Agradeço e tchau, tchau!